Vamos lá, galera. Agora, nessa última parte da aula, eu vou falar com vocês sobre a conjunção. Graças a Deus, o perfil da Banca Selecom não é aquele perfil de ficar trocando. Será que isso é uma conjunção coordenada? Será que é uma conjunção coordenativa? Será que é subordinativa? Ela não fica trocando muito, não. Ela gosta mais de entender o sentido, tá? Porém, vou aqui mostrar para vocês um breve, mas muito breve esqueminha que você possa pelo menos se localizar, né? Às vezes você está meio perdido aí na vida, não só no conteúdo, mas como perdido na vida. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente poderia pensar da seguinte forma. Nós já vimos que a conjunção, ela liga o quê? Liga orações. Beleza. Existem dois grandes grupos de conjunção. Existe a conjunção coordenativa e existe a subordinativa. Dentro da subordinativa, existem também dois grupos. Um é pequenininho e o outro é imenso. Existe a conjunção subordinativa integrante, que nós já estudamos, né? São duas, basicamente são duas, é o Q e o C. Mas nem todo Q nem todo C são conjunções integrantes. E existe aqui o grupo da conjunção subordinativa adverbial. Meu filho, aqui é gigante, hein? Ali é grande. Aqui, nas coordenativas, existem 5 tipos. 5 tipos. Aqui existem 9. Mas aí é o seguinte, existem duas formas, na verdade, 3 formas de você aprender essa parte de conjunção. Ela é tão grande que, geralmente, nas escolas, né, quando eu dava aula na escola, né, ensino fundamental, ensino médio, primeiro, no 7º ano, você só fala das conjunções coordenativas. No 8º ano, você só fala das subordinativas. No 9º, você fala das duas. Para você ver o quão assunto é grande, né? Mas uma forma de você identificar aqui é pelo sentido. A banca adora muito o sentido. Às vezes ela chama até de semântica, tá? Então a banca vai adorar muito o sentido, a semântica da conjunção. Por exemplo, semântica. Caramba, semântica. Por exemplo, a conjunção que mais aparece aqui na coordenativa é a conjunção adversativa. Ela vai cobrar para você adversativa. Ela vai cobrar de você qual que é o sentido dessa conjunção adversativa. Aí ela vai te dar uma conjunção adversativa e vai pedir para trocar por outra conjunção adversativa. Então a primeira forma que você tem de estudar esse conteúdo é você entender o sentido. Alguns sentidos são muito fáceis, outros são mais difíceis, tá? Então, o primeiro é o sentido. Segundo, decoreba. Decoreba. Tem que decorar? Pô, se decorar algumas coisas, você vai adiantar muita coisa, né? Então, dá para você ir pelo sentido, dá para você decorar algumas coisas. E o terceiro, que para mim é o mais eficaz, que junta o sentido, o decoreba e a resolução de questões. Você junta tudo. Você vai decorando, você vai analisando o sentido e você vai repetindo as questões. Bom? Então, beleza. Aqui nas coordenativas são 5 tipos. O que mais aparece, gente, com certeza, os dois que mais aparecem é a adversativa e a conclusiva. Conclusiva. Aqui, ó, eu posso escolher umas 3. A concessiva, com certeza, é que mais cai. Eu posso pegar aqui a condicional, que é muito fácil. Vamos pegar aqui o que? A causal. Pode ser a causal. Beleza. Então são esses aí. Então aqui é só um mapinha para você se localizar. Agora nós vamos para a prática e você vai vendo, vai percebendo que vai
melhorando, vai assim, você vai entendendo o sentido. Vamos lá então, vamos lá. Essa velha, desculpa, não, é outra, né? Aqui, ó. Os alunos faziam todo tipo de perguntas ao professor, mas ninguém se dirigia ao doente. Vamos lá. Aditiva, gente. O que é uma conjunção aditiva? Aquela que vai dar uma ideia de adição, de soma. Por exemplo, sabe o filho do rico? O Enzo. Não, tô brincando, você chama Enzo, tá? Tô zoando. Sabe o filho do rico? Pietro. O filho do rico, ele vai ao mercado, ele fala assim, ó, eu quero esse, e esse, e esse, e esse. Ó, esse, e esse, e esse. Chega um monte de coisa, né? Esse, e esse, e esse, e esse. Você não vai somando? Eu quero esse, e esse, e esse. O e, gente, é a principal conjunção aditiva. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, e esse, e esse. Pronto, conjunção aditiva. Dá a ideia de soma. Você tem que estudar, provavelmente você tem que estudar raciocínio lógico. Não tem que estudar raciocínio lógico? Eu adoro raciocínio lógico. Lá, o e não dá a ideia de soma? Pronto, é aquele e do raciocínio lógico, gente. Então, a conjunção aditiva, a principal aqui, ó, nós temos o e. É o filho do rico. E o filho do pobre? O filho do pobre não tem aqui, tá? Mas eu já vou até colocar como se houvesse aqui uma outra opção, tá? Lembra que eu falei que são 5 opções? Ó, são 5, né? Só que eu vou colocar os cinco tipos aqui, ó. O filho do pobre é a alternativa. Era eu na minha infância, né? Ó, eu chegava, eu vou pegar esse, e minha mãe falava, ó, negativo. Tá achando que dinheiro dá em árvore? Você tá achando que eu cago dinheiro? Você vai escolher esse e esse não. Esse ou esse. Ou, olha o ou, gente. O ou dá a ideia de escolha. Então, a alternativa dá a ideia de escolha. Também a alternância. Ideia de escolha ou alternância. O principal é o ou. Na sua prova, você tem 4 alternativas, não é? Para escolher. Você vai marcar as 4? Você vai ter que o quê? Escolher ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Você tem alternativas. Ou uma, ou outra. É o filho do pobre. Eu, né? Show de bola. Vamos lá. Adversativa, gente. Adversativa. Se eu olha a palavra. Se eu falo para vocês o seguinte, o Palmeiras é adversário do Corinthians. Você acha que quando eu falo que o Palmeiras é adversário do Corinthians, eles jogam do mesmo lado ou de lados diferentes? Diferentes. Eles são opostos. Então a adversativa indica uma oposição. Oposição. Uma oposição. Eles são opostos, de lados diferentes. Se eu falo que o Palmeiras é o adversário do Corinthians, um joga contra o outro, contrário. Ou seja, aqui indica um contraste. O que é um contraste? É uma diferença. A principal adversativa, gente, é a palavra mas. Isso, aí você já mata, né? Ó, já mata. Aí você se lembra, isso aqui eu adoro, gente, ver aqueles programas tipo The Voice, né? Aproveitar que eu tô com a cadeira. Vamos girar a cadeira. Tô com o tempo, né? A sua prova tá distante mesmo pra gente ficar fazendo palhaçada. The Voice. O cara chega assim, Lulu Santos, né? Fala, ó, você tem uma voz excelente. Você canta bem. A sua presença de palco é muito boa. Você tem um futuro brilhante pela frente. Mas, você quebra a expectativa. O mar, gente, ele já vai indicar a oposição de tudo, tá? Quebra de expectativa. Pode colocar aqui também, ó.
Contraste, quebra de expectativa. Puta merda, quebra de expectativa. Qual a palavrinha que se parece com mas? Pô, mas, porém. Aqui tem que decorar, hein? Ou entender, né? Todavia, tá? E aí vai. Conclusiva, gente. Com a conclusão. Sabe aquela pessoa que enrola, 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 enrola e não conclui algo? Pois é, a conclusiva é o fechamento de ideias. Fechamento de ideias. Você tem algum adolescente em casa? Convive com adolescente? Convive. Adolescente não faz nada, né? Fica só no celular, enchendo o saco. Do nada, você chega do serviço, vê seu filho ali, por exemplo. Pai, do nada seu filho tá lavando louça. Você fala, ih, estranho. Tá estranho. Aí do nada ele tá limpando o quintal, você nem pediu. Aí tem coisa. Aí chega sexta-feira, seu filho chega até você, então, mãe, pai, ó, você viu que eu lavei a louça, né? Limpei o quintal. Aí você fala, o que que você quer? Conclua este raciocínio. Ele vem ali, ó, comendo pelas beiradas. Aí pra dar o golpe em você. Ó, eu lavei a louça, limpei o quintal, fiz um monte de coisa, acordei mais cedo, passei com o cachorro. Portanto, eu mereço ir ao show do MC alguma coisa. Que jovem só gosta de MC, Deus me livre. Só gosta desses trem. MC, sei lá, Pose. Tem alguém com esse nome MC Pose que eu não sei quem é, mas tem. Ó, portanto, você fala, agora entendi, o golpe tá aí. Cai quem quer, né? Portanto, logo, por isso, dessa forma. Você já pediu aumento salarial? Já, né? Como é que você pede aumento? Você chega no seu chefe, fala aí, chefe, bom dia, é o seguinte, eu tô precisando de um aumento aí, eu quero que você me dê esse aumento agora. Mas você não vai ter esse aumento nunca. Você tem que fazer igual o adolescente balando ali, ó, então, eu sou um bom funcionário, só recebo elogios aqui, os clientes estão satisfeitos, a minha avaliação aí é ótima, me dou bem com os colegas. Aí o dono, conclua. O que que você quer? Portanto, eu quero um aumento. Ah, por isso, sendo assim, então, eu quero um aumento. Show de bola. A explicativa, gente, a explicativa, como o próprio nome já sugere, ela explica. Geralmente, ela vai explicar uma ordem. Geralmente, tá? Então, se eu falo para você o seguinte, faça isso. Aí você fala, faça isso por quê? Faça isso porque é importante. Ah, porque, o pois. Então, compensa decorar? Pô, compensa decorar, já falei pra você. Mas compensa você entender a ideia, o raciocínio. Se você entender a ideia, o raciocínio é legal. Pô, professor, o mas pode ser aditiva? Pode. Quando aparece o não só, mas também. Mas assim, é um pouco mais complexo, tá? Então pegue essa ideia aí e você já vai entender. Vamos lá. Próxima. Velha também, mas porém. Por que é a mesma coisa? Não. Também é a mesma coisa? Não. Portanto, não. Entretanto. Entretanto. Será que eu coloquei um entretanto aqui? Não coloquei, então você pode colocar. Ó. Mas, porém, contudo. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia. São palavras que indicam o quê? Quebra de expectativa, né? Quebra de expectativa. Então tá aí. Por quê? Porque geralmente uma coisa que é velha não é confortável. São coisas opostas. Ser velho e ser confortável são coisas opostas. Ah, mas que preconceito. Pode indicar preconceito. Lógico que pode. Mas é o preconceito de quem escreve. Por exemplo, já vi cair numa prova indicando se a conjunção pode denotar um machismo, por exemplo. Quer ver? A frase era desse jeito. A frase da prova, acho que era da Unemate. Ela é mulher, mas dirige bem. Denota preconceito, machismo? Denota, né? Denota. O professor não tá rindo aqui, tá? Eu tô rindo, mas eu com respeito. Entendeu? Porque a pessoa que fala que ela é mulher, mas dirige bem, são coisas opostas. Ser mulher e dirigir bem indica uma oposição para a pessoa que
Tudo bem, escreve. Não para o professor, pelo amor de Deus. Vambora. Na primeira postagem, que conta com mais de 25 milhões de visualizações, Paul falou que, embora... Galera, agora é o seguinte. Agora, essa é top 5. Essa aqui você tem que saber, tá? Vamos lá. Essas todas aqui, ó, todas são conjunções, estão aqui, ó, adverbiais. Conjunções adverbiais. Todas essas são conjunções subordinativas adverbiais. Porque além de conjunção, além de ligar orações, vão dar uma ideia de circunstância. Tempo, gente. Tempo é muito fácil. Tempo eu tenho quando. Quando eu te vi, até me faltou ar. Quando indica tempo, né? Eu posso ter o desde que. Assim que cheguei, logo sentei-me na primeira cadeira, né? Assim que. Condição, ó, se chover, me ligue. Caso chova. Lembra aquela condicional do raciocínio lógico? Se então, é aqui. Aqui tem que tomar cuidado, porque aqui eu também tenho desde que. Aí, ó. Pô, professor, o desde que pode ser tanto tempo quanto condição? Sim, gente. Se eu falo assim, ó. Desde que cheguei, você não calou a boca. Quando eu cheguei, desde quando eu cheguei, ideia de tempo. Ok. Agora, pode ser uma condição? Sim, eu posso colocar aquilo como condição. Por exemplo, você passará na prova desde que estude. Estudar, gente, não é o tempo para você passar na prova. Estudar é uma condição para você fazer alguma coisa. Sabe quando você fala assim, ó, você vai fazer isso, mas tem um porém, tem uma condição. Uma condição. Show de bola. Tá? Lembra quando você pediu o aumento para o seu chefe? Eu falo, ó, eu vou te dar esse aumento desde que você chegue mais cedo. Tá vendo? Desde que é uma condição. Ele está impondo uma condição para você receber a mais. Concessão, deixa por aqui, consequência. A consequência, gente, geralmente aparece em expressões como tanto que, consequentemente. E a concessão, já vou dar aqui para vocês, é a resposta. E nós vamos explicar num slide sozinho, porque merece muita atenção. Mas merece demais a atenção. Vamos lá, gente. Vamos explicar agora, parecendo o Telecurso 2000. Lembra disso? Atenção, chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, adorava telecurso. Gente, a concessão, ela vai indicar uma exceção. Ela é muito parecida. Com a adversativa. Na verdade, numa aula aprofundada, a gente poderia até... Uma dá para converter na outra. A ideia é muito parecida. É uma exceção. São coisas opostas, tá? Mas pega como exceção. Vamos lá. Palavrinhas, exemplos de palavras concessivas. Apesar de, ainda que, por mais que. Essa aqui cai demais, ó. Embora. Essa aqui quando cai, quase ninguém sabe, porque ninguém usa, né? Conquanto. O que é conquanto? É a mesma coisa que embora. E outras cositas mais. Por exemplo, olha só, gente. Olha só. Ele é feliz. Olha agora. Presta atenção. Se isso aqui vai ser uma regra ou uma exceção. Apesar de ser corintiano. Gente, quem tá falando aqui é um palmeirense. Eu sou palmeirense. Para mim, ser corintiano e ser feliz é uma regra ou uma exceção? Pô, é uma exceção, cara. É uma exceção. Não tem como acontecer corintiano na mesma frase, no mesmo contexto fático.
ser corintiano e ser feliz. Não tem como. Então, esse apesar de indica o quê? Indica uma exceção. Ah, isso é uma concessiva, ó. Apesar de é uma exceção. Pode colocar um a despeito de também, é a mesma coisa, tá? Cuidado. A despeito de não é a respeito, tá? A respeito é diferente de a despeito. Professor, o que é a despeito? É a mesma coisa que apesar de. Por exemplo, se eu falasse para você assim, ó, matar alguém é crime? É crime. Mas existem algumas exceções que você pode matar, não pode? Por exemplo, em legítima defesa. Hum, eu poderia falar o seguinte, ó, ele foi, ele não cometeu um crime. Beleza. Ainda que tenha matado a sogra. Porra, mas isso aí é estado de necessidade matar a sogra, né? Matado a sogra. Você tem que merecer um prêmio pra esse cara. Gente, vamos lá. Matar alguém é um crime? É. Mas existem situações que não são crime? Existem. Legítima defesa, por exemplo. A sogra, ele chegou em casa, a sogra tava com a 12 apontada pra ele. Fala, agora você vai morrer. Ele pega uma arma e atira na sogra. Legítima defesa. Titanic lá, estado de necessidade, que lá tem. Rapaz, você foi passar um final de semana, você e sua sogra, no Manso, no Lago do Manso, né? Para quem não sabe, Manso aqui em Mato Grosso é um lugar muito bonito, num lago, né? Você foi lá, você e sua sogra, tá só vocês dois lá. Não sei por que você já foi, já é premeditado, quer matar a velha, né? Do nada, o barco começa a afundar e só tem um colete salva-vidas. A véia gruda no colete. Sabia que legalmente você pode matar ela, né? É, lógico, a necessidade, né? Então você pode, já viu o Titanic? Daquela forma. Então, mas é uma exceção, pô. Matar uma pessoa não é regra. Pô, se fosse regra, ia ser crime. Você ia matar todo mundo. Então, neste caso, gente, ó, ele não cometeu crime, ainda que tenha matado a sogra. Notem que o que eu acabei de colocar para vocês não é uma regra, é uma exceção. Você quer ver um exemplo de exceção numa música? Eduardo e Mônica. Todo mundo já ouviu Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica traz uma história de um casal que não tem nada a ver, são completamente diferentes. São completamente opostos, mas mesmo assim eles dão certo. Porque num trecho da música, Renato Russo fala assim, ó, mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. Mesmo com tudo diferente, eles ficaram juntos. Isso, quando é tudo diferente e dá certo, é regra ou exceção? Exceção. Então, mesmo que também indica uma exceção. Uma concessão. Entendeu? Beleza. Vamos embora, então. Então, memorize, tá? Se você não entendeu, dá aquela memorizada. Essa é a mais difícil, tá? Que vai indicar uma exceção. Olha, vamos lá. Próximo. O advogado Roberto Fernandes também se imunizou enquanto estava no metrô durante, né? Enquanto estava no metrô durante, quando estava no metrô. Letra A de amor. O enquanto pode indicar contraste? Pode, hein? Pode, hein? Se eu falasse para vocês assim, ó, uma parte da população brasileira é rica, enquanto a outra é pobre. Rica e pobre, enquanto aí indica contraste, indica coisas opostas. Nesse caso, da ideia do quando, viu? Viu como tem que decorar? Tem. Mas é só decorar, não. Você tem que interpretar, você vai ter que analisar o contexto. Aí é prática mesmo, tá? Fala uma outra que indica contraste. Mas, porém, contudo, todavia. Uma que indica condição. C. Conformidade. Conforme. Conforme. Beleza, próximo. Se o hormônio está desregulado, haverá, se caso
esteja, desde que, opa, se, caso, é uma condição, né, gente? Lembra do se então, né? A condicional? Condição. Beleza. Qual que indica a causa? Já anote aí, ó. Já que, visto que. Condição é o se, é o caso. Para você que tem o meu curso da Selecom, sabe que eu faço isso nas aulas, porque você tem que memorizar. Concessão. Fala uma concessiva, sem olhar no caderno, vai. Concessiva, fala uma para mim. Muito bem. Nós temos o ainda que, nós temos o embora, ainda que, embora, por mais que, apesar de, a despeito de, conquanto. Consequência, para pensar no tanto aqui. Tá? Beleza, vamos embora. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Ok. Vamos agora falar do como, gente. O como ele pode ser algumas cocitas. Cuidado, hein? Isso é importante, já caiu várias vezes. Como, gente? O como ele pode ser explicativo. O como ele pode ser... Não, explicativo não vou falar agora, não, vou falar depois. Pode ser comparativo, vamos colocar aqui, ó. Comparativo. Ele pode ser causal ou ele pode ser conformativo. Comparativo é quando for uma ideia de igual a, que nem, tal qual. Causal é quando der a ideia do já que. E o conformativo, quando der a ideia do conforme. Como assim, professor? Como assim, professor? Vamos lá. Então, se eu falo para você o seguinte, ó. Ele é como você. Ele é o que, gente? Igual a você. Ah, então se é igual a, nós temos aqui o comparativo, ok? Outro exemplo. Eu falo para você o seguinte, ó. Como você não veio, sentei aqui. Opa! Como você não veio, sentei aqui, a ideia seria do já que você não veio, sentei aqui. Aí seria causal. Agora, e se eu falasse o seguinte, ó? Como o professor disse ontem, hoje não haverá aula. Ou seja, conforme o professor disse ontem. De acordo com o professor, segundo o professor. Aqui, gente, dá uma ideia de uma citação. Você citando aquilo que alguém disse, tá? Dessa forma, obviamente agora vai ficar mais fácil, né? Conformativo, ó. Conforme se escreveu aqui. Conforme se escreveu aqui. Gabarito letra D. Professor, mais difícil. E é mais uma revisão zona, lembra? Não é a teoria. Se bem que eu tô até enrolando demais, tá com muita teoria aqui, eu acho. Mas enfim, a ideia é essa. Vamos lá, próximo. Aí, ó. Como o executivo, né? Segundo, conforme, de acordo, de acordo. Aqui, ó, gabarito, letra D de Deus, tá? Finalidade, gente. Finalidade, nós temos aqui a ideia do para. Para indica a finalidade. Essa enumeração aqui, eu não sei muito bem o que ele quis dizer com enumeração. Talvez ele quis dizer assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, um numeral, né? Talvez. Consequência, tanto que. Prossigamos, vamos lá. Olha o já aqui, ó.
já que. Ou então a geração anterior teria sido formada por homens fracos, já que, visto que. É causa? É causa, você já viu atrás, né? Qual a palavra que indica tempo? Quando indica tempo. Condição, se. No slide anterior, finalidade, para. Consequência, tanto que. Aí é repetição. Repetição, repetição, repetição e repetição. Próximo. Mas, quanto mais esforço exige a tarefa exige, mais. Aqui, cuidado, hein? Você vem aqui e fala bocozão, né? Mais é adição. Adição é o E, né, gente? É o E, tá? Não é adição, tá? Não é adição, vai ser o E. O contraste. O contraste é esse aqui, ó. Esse é o contraste. É o mas. A alternância é o ou. Aqui vai ser proporção, gente. O que é a proporção? Vamos lá. Proporção. A proporção, ela vai trazer uma ideia igual da gangorra. Lembra aquela gangorra? Quando era criança, assim, ó, gangorra assim, ó. Lembra disso? Pois é. O que acontece de um lado, acontece automaticamente do outro. Ó, se eu vou para cima, aqui vai para baixo. A proporção dá esta ideia de se acontecer uma coisa aqui, automaticamente acontece aqui. Por exemplo, quanto mais ganho dinheiro, mais gasto. Tá vendo? Que a ideia acontece, uma ideia ganhar dinheiro, acontece gastar. Quanto mais como, mais engordo. Olha que coisa doida. Aqui tem a ver com a matemática. Lá, sabe aquelas grandezas proporcionais, a proporção. Se você for pensar x igual a y, aquilo lá é uma proporção, é uma ideia, tá? Então, a proporção tem isso. O que influencia aqui também. A ideia da proporção é assim, a questão de uma coisa influenciar na outra. Quais são as expressões que indicam proporção? Quanto mais, quanto menos, à medida que. À medida que estudo, aprendo. Ao passo que. Beleza, então tem essas ideias, tá? Próximo, vamos lá. Agora vai ficando mais fácil, né, gente? Caso. Opa! O caso, ó. Caso. Caso esteja, se estiver, desde que esteja. Aí fica fácil, né? A palavra destacada no texto é um ou uma. Forma flexionada do casar? Não, né, gente? Se eu falasse assim, ó, eu me caso com você. Aí é verbo. Aí seria verbo, mas não é isso aqui, tá? Eu me caso, não. Substantivo? Não, gente. Substantivo seria se fosse assim, ó, o nosso caso. Lembra daquela? O nosso caso é marcado, o nosso amor é jurado, você é. Aí sim seria um substantivo, ó. Substantivo. Adjetivo? Não. Não consigo, por enquanto, imaginar um adjetivo. Conjunção que introduz uma condição. Gabarito, letra D de Deus. Esse nome gigantesco aqui é só para o quê? Só para tirar você do concurso. Condicional, gente, indica uma condição. Próximo. Agora, coloquei duas questões aí de formação de palavras. Não é o assunto favorito, assim, da Banca Selecom. Já que estava lá, eu trouxe, tá? Quais são as noções básicas de formação de palavras? Vamos lá. Você tem que ter a ideia disso aqui, ó. Principalmente disso aqui. Isso aqui e isso aqui, geralmente, é quando é para concurso para professor. Tipo, concurso para professor de português, concurso para pedagogo. Tá? Aí você tem que se preocupar com vogal, temática e radical. Aqui não é o objetivo desse curso. Esse curso é um curso geral de língua portuguesa. O que é um prefixo? Por exemplo, o prefixo, você vai ligar
e o número tá lá 66 ou 65, ó. 66 ou 65. Você acha que esse número é de onde? Se você é daqui de Mato Grosso, eu sou de Mato Grosso, né? Você sabe que o prefixo 66 e 65 é de Mato Grosso. 21, acho que é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. 11, prefixo 11 é São Paulo. Prefixo, gente, é um número que vem depois ou antes do número? Antes, né? Ah, então pré é antes. É algo que você coloca antes. Então, o sufixo é algo que você coloca depois. Por exemplo, existe a palavra legal. Ok. Eu posso colocar algo antes, ó. E legal. Se eu coloco antes, isso aqui vai ser um prefixo. Agora, eu posso colocar algo depois da palavra legal. Eu posso colocar, por exemplo, legalmente. Opa, mas peraí, professor. Legalmente, eu me lembro de alguma coisa disso aí, lá na primeira aula. Ah, aqui, ó. Sufixo mente. Olha como as coisas vão se encaixando. Sufixo mente. Então você já entendeu isso, né? Ah, ó, legalmente. Olha o canto de coisa que você já aprendeu. Isso aqui é um sufixo. Por que que é um sufixo? Porque vem depois. E o sufixo mente forma advérbios. Ó, gente, colocou antes ou depois da palavra? Depois, né? Então isso aqui é um prefixo? Não, é um sufixo. E esse lance de vogal temática radical? Não vou explicar aqui, talvez nem no meu curso eu explique por quê. Porque geralmente aparece só quando é concurso de professor e tudo mais, tá? Então, tem que saber prefixo e sufixo. Vamos lá. Mesma coisa, ó, na palavra privatização, você colocou antes ou depois? Você colocou depois. Depois é radical? Não é radical. É o quê? É um sufixo. É o mesmo prefixo. É o mesmo sufixo? Pode ser. Um prefixo? Não. Então você vai ficar entre B e letra D. Pô, já é alguma coisa. Entre B e D. Um sufixo que indica ato ou ação de fazer. Existe o privatizar, né? Vamos lá. Privatizar. Isso aqui é um verbo. Eu quero criar um substantivo. Privatização. Show de bola. Lembra que eu falei que o substantivo. Opa! Lembra que eu falei que o substantivo também pode indicar o nome de uma ação? Aí, ó. Deixa eu ver se eu coloquei isso no slide. Eu sei que eu falei, eu sempre falo, pô. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas falei. Tenho certeza disso que eu falei para vocês. Que o substantivo pode indicar uma ação. Então pronto, gente, ó, gabarito aí, ó. Letra B de bola. O mesmo sufixo que encontrado na palavra nação. Gente, se isso aqui fosse um sufixo, N é uma palavra? Não, tá? Então isso aqui não vai ser sufixo não, mas isso aqui a gente fala depois, tá? Isso aqui não é o momento para agora não. Vamos lá. Na palavra infelizmente, vamos lá, presta atenção. A palavra é feliz, ó. Feliz. Hoje eu acordei feliz. Feliz. Eu coloquei o in, ou seja, eu coloquei algo antes. Ó, eu coloquei algo antes. Mas eu coloquei algo depois também, ó. Algo antes e algo depois. Pô, você já sabe que mente é um sufixo que forma advérbios. Então, há apenas um prefixo? Não. Há dois prefixos? Não. Tem que ter alguma coisa de sufixo, né? Há um sufixo? Sim. Mas somente há um sufixo? Não, gente. Há um prefixo aqui também, ó. Algo que eu coloco o quê? Depois. E o in é um prefixo de negação. Ele é feliz, ele é infeliz.
O a também é um prefixo de negação. Ele é normal, ele é anormal. Ele não é normal. A ideia é essa, tá? Deixa eu ver. Ô, rapaz, por que eu coloquei 29 questões? Eu poderia ter colocado 30, né? Ou só 28, acabou no 29. Mas enfim, gente. Dessa forma, a gente finaliza uma sequência aí de 3 vídeos, né? Acho que talvez aí 2 horas de aula, trazendo 29 questões, não sei porque eu não trouxe 30. Mas principalmente da parte de classificação. Ah, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Não aprofundei em nada, né? Tentei trazer de forma superficial, mas de como uma revisão. Se você, pô, dessas 29, você já está estudando há um tempo, pô, professor, acertei 25. Pô, tá bacana. Tá bacana, tá? Pô, professor, das 29 acertei menos que 20. Aí, o que você vai fazer? Ver onde você errou e revisar esses pontos, tá? Tem que revisar. Fazer questões assim serve para você detectar falhas. Onde que você está errando. É errar aqui para não errar na prova, tá? Pô, professor, eu errei de bobeira, errei de nervosismo. Beleza, acontece. Eu também erro de nervosismo, eu também erro de bobeira. Mas que bom que eu chamei a sua atenção para você não cometer esse erro. Se você começou a estudar agora, é claro, você não vai conseguir entender tudo, normal. Mas eu tenho certeza que se você persistir, pegar a teoria legal e depois refazer essas questões, a sua cabeça vai cada vez mais, pô, professor, agora sim eu entendi. É como se você estivesse na academia. Primeira semana você vai sofrer, segunda semana você vai sofrer, primeiro mês você vai sofrer. Mas daqui uns 5, 6 meses, 1, 2, 3 anos, você vai colher os resultados. Você não vai precisar estudar 2 anos de língua portuguesa, não. Se você estudar certinho, cara, um período aí de uns 4, 5 meses, você já vai estar voando baixo, assim, já vai estar, ó, filé. Depender ainda até menos, beleza? Espero que você tenha gostado dessas aulas aí. Qualquer coisa, manda aí nos comentários, que à medida do possível eu vou responder. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.